Oi, gente! Esse quadro vocês sabem que é da gente analisar currículos, né? Um quadro novo que a gente está começando. E a gente vai analisar um currículo que a gente recebeu aqui de uma das corujas, né? Que nos acompanham aí no bate-papo de coruja. E esse currículo eu vou combinar com vocês. Eu não imprimi, eu estou analisando aqui no computador, e então eu vou ficar olhando, vou falando aqui com vocês e a gente vai dando prosseguimento, tá? Eu não vou citar o nome, sempre que eu for analisar um currículo, eu vou chamar a pessoa de coruja, porque fica mais fácil, a gente já usa isso lá no bate-papo de coruja e a gente vai ficar usando esse codinome, tá? Primeira coisa que a coruja aqui usou um cabeçalho colocando o nome currículo vitae. Isso não existe, tá? Não tem necessidade nenhuma. Você bota só uma vez na página inicial o nome currículo vitae. Não precisa estar no cabeçalho para cada página que você imprimir tá saindo lá currículo vitae. Não tem essa necessidade. O mais importante é você colocar, né, os dados pessoais de início, sempre nome completo, a data. Eu sempre recomendo colocar data de nascimento ao invés de idade, porque às vezes sem querer você esquece de atualizar alguma besteira, às vezes por mês, e fica diferente a idade. Endereço atualizado, telefone, que a pessoa consiga entrar em contato com você, e-mail. E eu sugiro que coloque também as redes sociais, principalmente o LinkedIn. Nem vou discorrer sobre isso aqui, vocês vão ver aí alguns vídeos meus que eu falo insistentemente sobre utilizar a rede LinkedIn. Não precisa numerar, tá? Dados pessoais, depois dados profissionais, dados disso, não precisa numerar, você pode só pontuar e temificando digamos assim, essas grandes áreas que regem um currículo. A gente também tem um modelo de currículo que vocês podem dar uma olhada, está postado na nossa rede no LinkedIn. A gente vai colocar aqui um link que você consiga ter acesso a esse modelo de currículo que a gente atualizou recentemente e que a gente coloca como referência. Depois você vem pode colocar, tá, tudo bem, suas experiências profissionais. Então, suas experiências profissionais, ela vem da última que você exerceu para a mais antiga. Óbvio que você teve 15 empregos no decorrer da sua vida, você não vai colocar os 15 empregos. Você vai colocar o último e talvez os 4 ou 5 mais relevantes, né? Tipo assim, os 3 últimos e mais 2, se realmente, tipo assim, tu foi embaixador do Brasil na França, isso já foi o teu segundo emprego e tu já tiveste 15, mas isso é uma coisa que realmente é importante, aí tu vai lá e coloca. Mas no normal a gente coloca mesmo assim os últimos, tá? A não ser que seja uma coisa assim, eu tive uma experiência, eu fui vice-governador de um estado, eu fui deputado, fui vereador, e é isso para você vale a pena, importa, tudo bem, você coloca lá. Mesmo que tenha uma brecha para você dar continuidade a teus últimos trabalhos, digamos assim, tá? Indira, se eu fui dona da minha própria empresa e depois desisti e comecei uma carreira profissional, eu coloco? Super mega coloca. Tá? Mesmo que tenha sido uma experiência única no começo da tua vida, porque isso numa avaliação vale muito a pena, a experiência de você ter vivenciado a visão de um dono de empresa. Isso vale muito, muito numa avaliação de currículo, tá? Normalmente quando você coloca teus últimos empregos, você tem que colocar aonde foi, o período que foi. O período não precisa data, 1º de janeiro de 2000 e tanto a tanto de fevereiro de 2000 e tanto, não. Coloca só o ano que começou e o ano que terminou, tá? No máximo um mês, se for o caso, tá? Mas não precisa detalhar a ponto de ter data. Mas tem que colocar qual instituição, qual cargo, qual período. Por que eu estou dizendo qual cargo, qual período? Porque você pode ter trabalhado para uma mesma instituição, vou dar meu exemplo. Eu trabalhei na Unifor, eu trabalhei como professora de graduação, mas eu também trabalhei como coordenadora de 2 cursos. Então, quando tem lá no meu Unifor, eu tenho o período que eu fui professora, o período que eu fui coordenadora de tal curso, o período que eu fui coordenadora de tal outro curso. Tá certo? Então, assim, às vezes você está no mesmo local, mas você teve experiências diferentes. Certo? Não precisa colocar, as pessoas às vezes colocam todas as atividades que fizeram nessa área. Nesse currículo não tem isso, mas eu estou aproveitando já para dizer. Não precisa você sair colocando. Eu preenchia formulário X, eu ia para reunião, não sei o quê, eu fazia. Não precisa disso não, viu, gente? Não, eu fiz um processo importante como
tem o cara lá, o ex-vice-presidente da Disney, fez a fusão dos parques da Disney com os hotéis. Poxa, isso é uma senhora referência. Aí ele coloca lá que naquele momento, quando ele foi vice-presidente de operações da Disney, ele foi responsável pela fusão dos parques com os hotéis. Mas é um caso assim, de uma coisa bem específica, de muita importância, tá? E assim, aqui está, por exemplo, atividades anteriores e situação atual em termos científicos e ou profissionais. Experiência profissional. Ponto, né? E aí você vai colocando, listando aqui o que é. Nesse caso aqui, da coruja aqui, o layout eu particularmente não gosto. Eu colocaria de outra forma, né? Mas também não está errado, né? E os conteúdos também não estão errados. Apesar de que eu acho que ela colocou experiência demais, eu tiraria um pouco. A parte de formação profissional, aqui está como habilitações acadêmicas, não usa essa palavra, tá? Coloca lá, formação profissional, formação. E aí você vai colocar da tua maior formação, tipo, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você tem uma especialização, você vai do teu nível mais alto de formação para o teu nível mais baixo, né? Tipo, qual é a graduação. Se eu tiver mais de uma graduação, eu coloco? Sim. Com certeza coloca o ano que você se formou. Não precisa colocar quando você começou, você só coloca lá qual foi o ano que você se formou. Qual foi a instituição do curso, qual foi o curso e qual foi o ano de conclusão. Isso para qualquer uma, mesmo que seja cursos específicos, né? Cursos que não sejam graduação, que isso a gente chama de cursos de extensão, curso de formação. Então, você coloca aqui, o dela não está errado, tá a forma de colocar os dados, mas está errado a forma de colocar a ordem, né? Assim, ela colocou a ordem do mais antigo para o mais atual, exatamente o contrário, do mais atual para o mais antigo, e também pesa. Por exemplo, o mestrado tem que vir primeiro e depois é o contrário, e não graduação primeiro e mestrado por último. Você sempre vem a tua titulação mais alta primeiro. Habilitações complementares, que seriam esses cursos de extensão, cursos extras, experiências, né? Aí pode entrar a experiência como voluntariado, cursos de curta duração, né? Habilidade de idioma. Então aí você vai colocar aqui esses tipos de curso, que no caso dela também está certo, apesar de eu não gostar muito da diagramação, aqui ela fez certo, ela coloca a carga horária, nesse caso tem que colocar, porque não é graduação, não é a parte de formação mesmo, técnica, como pós, MBA e graduação. Então aqui eu tenho que colocar 60 horas, 40 horas, 120 horas, o que seria. Não coloque em cursos de 8 horas, a não ser que seja um curso realmente que seja importantíssimo, porque normalmente você só considera carga horária para colocar em currículo, pelo menos a partir de 40 horas. Então, você tem que ver se realmente um curso que você participou, um seminário que você participou com menor carga horária, se realmente compensa você colocar aqui. Não precisa você colocar todos os cursos que você fez na sua vida, óbvio, porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais enorme vai ficar enorme, né? Mais conteúdo vai ter e vai ficar enorme esse currículo. Você vai colocar aqueles cursos que são mais importantes, os mais atuais, e aqueles que tenham relevância para o cargo que você está procurando. Porque, de repente, vou dar meu caso, eu tenho um curso de palhaço, mas se eu for fazer uma seleção para um processo de ser gestor de RH, eu não vou colocar lá que eu tenho um curso de palhaço, por exemplo, curso de maquiagem. Não tem o menor sentido, tá certo? Apesar de ter. Não faz sentido. Então, você escolhe, mas esse curso de maquiagem foi o último que eu fiz. Tá legal, foi, mas não tem nada a ver com o cargo que você está procurando. Né? Mentira, mas tem alguns que eu posso colocar que pode valorizar? Tem. Por exemplo, se eu fosse colocar que eu estou indo para uma seleção, onde eu vou trabalhar a parte da palestras, fazer show, se eu colocar meu curso de palhaço, vale, curso de ator, vale, mesmo que não seja bem afim. Mas por quê? Porque ele vai te dar um ganho de conhecimento que vai valer na hora da análise do teu currículo. Então, você vai ter que ter muito bom senso nessa hora e super vale a pena uma mentoria nessa hora, se o cargo que você for concorrer for um cargo importante.
Então aqui ela não errou, mas eu também continuo achando que eu não gosto da forma como ela distribui, da diagramação, e ela novamente fez crescendo, em crescente, do início do mais antigo para o mais atual, quando deve ser exatamente o inverso. Aí aqui ela colocou participação, por exemplo, banca examinadora. Nesse caso, só adianta ela colocar participação em banca examinadora, se você for colocar nesse sentido, vou dizer 2 itens já que estão aqui, banca examinadora e publicações. Só adianta você colocar esse tipo de informação no currículo se for um currículo para um cargo acadêmico. Você vai se candidatar a ser professor de uma universidade, alguma coisa nesse sentido. Se não for, não adianta. Mas adianta eu dizer que eu sou autora de algum livro? Se o livro for muito famoso e for um livro assim, adianta só por referência e credibilidade do teu nome. Porque, na verdade, em termos de peso, de competência, normalmente não se coloca essa parte de publicação. Mas vale se for um livro mesmo, referência, tá? E aí datou e colocou assinatura. A gente não coloca assinatura, tá? A gente até coloca data, né? A data pode ficar no final, pode ficar no começo. Eu prefiro colocar no começo a data, mas não tem assinatura. Tá faltando algumas coisas que eu não vou abordar aqui, porque o objetivo desse momento é a gente analisar o currículo que a gente recebeu, mas vocês vão poder ter como modelo o que a gente vai colocar, que aí o que eu não falei aqui, vocês vão ver que lá está explicando bem direitinho e você consegue complementar. A outra coisa que está errado aqui no currículo, não é errado, mas que não é o ideal no currículo dela, o currículo dela está com 3 páginas. O ideal é que você tenha 2 páginas, tá? Se for acadêmico, não, aí você pode ter até 10 páginas, né? Talvez até tenha mais. Mas que não é o caso, a gente não está analisando currículo acadêmico aqui. Está analisando currículo para mercado de trabalho de uma forma normal, não mercado acadêmico de professor e tal, titulações desse tipo. Então, sendo dessa forma, no máximo 2 páginas, e também não precisa você colocar a numeração automática de páginas com o nome, não tem necessidade disso, tá? Como um cabeçalho, não tem necessidade. Tá, que ela também colocou aqui, não é errado, mas também não tem necessidade. Bom, só assim, para ressaltar coisas que eu acho importantes, que tem que ter no currículo, que no caso dela, faltou. Faltou o objetivo, ela tem que ser clara. Vocês, quando colocarem, vocês têm que ser claro qual é o cargo que você pretende, o que você pretende, no máximo 2 linhas, bem objetivo. A gente já falou da experiência profissional, experiência de voluntariado, cursos e treinamentos, conhecimentos técnicos, que é onde entra cursos e treinamentos, foi o que eu falei para vocês, da carga horária e tal. O conhecimento técnico é tipo, se você domina inglês, se você domina algum conhecimento técnico específico, digamos que você vai fazer vai se inscrever para trabalhar na cozinha e você tem um domínio de um conhecimento técnico, você aprendeu a cozinhar com sua avó e tal, e então você fala um pouquinho sobre isso que eles contam. Habilidades, entra a parte do que você tem de habilidade. Conhecimento técnico é aquilo que você aprendeu, que você não vai colocar curso, mas que você domina. Você sabe mexer em Corel, você sabe mexer em computador, você sabe mexer com tecnologia. São conhecimentos técnicos, você pode ter até aprendido com curso, mas que não obrigatoriamente você vai colocar aqui o curso, foi uma coisa muito antiga que você aprendeu e que você mexe hoje. Habilidades é aquilo que são tuas características e que te compõem, que são funções importantes para o teu desenvolvimento profissional e que pode ser utilizada na determinada função que você está almejando. Tipo, sei falar em público, sou detalhista, sou organizada, sei trabalhar em equipe. São características suas que você aprendeu ou desenvolveu no decorrer da tua vida, mas que você não aprendeu de forma técnica, não é um conteúdo técnico, né? Pronto, gente, dei uma olhada aqui, basicamente só faltou realmente ela colocar isso, o objetivo, as competências e as habilidades. No resto, ela colocou, apesar de estar na ordem errada, não gostei da diagramação, tem mais páginas do que deveria, e está um conteúdo que mistura conteúdo para o mercado profissional com alguns conhecimentos de mercado acadêmico. Então, isso aí precisaria ser melhorado. Enfim, é isso. Espero que
nossa coruja goste da análise. Se tiver alguma dúvida, ela vai saber que é o dela, então ela pode entrar em contato no direct com a gente, né? Então, de uma forma que a gente possa orientá-la melhor. E vocês que estão nos assistindo, espero que aproveitem a dica. E caso queiram que a gente analise o currículo de vocês, vocês vão pegar o link que está aqui embaixo, preencher lá os dados, e aí a gente vai, quem sabe, trazer aqui e fazer essa análise que nem o que a gente fez o de hoje, né? Então, minhas corujas e meus corujas que tenham interesse em que eu analise o currículo de vocês, manda aí no nosso link, preencha os dados, eu terei o maior prazer em compartilhar esse momento com vocês.